As provas começam semana que vem, professor. Tudo semana que vem. A Mara tá falando que a daí já tá dando prova? É porque ele colocou já antecipadamente, entendeu? Para dar mais tempo aí para a galera aí. Entendi. Pô, vocês estão no desespero. Uma semana aí para fazer prova. As provas começam do dia 26 ao dia 30. Então. Tá tranquilo. Não esquenta a cabeça não, tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Daqui a pouco, essa semana, eu passo as informações. Essa semana é revisão, né? Verdade. Mas antes de eu falar em qualquer coisa de revisão, eu quero dar mais um tópico interessante aqui referente a procedimento, que é a Lei Maria da Penha. Tá? Quero chamar a atenção de vocês para alguns detalhes aqui na Lei Maria da Penha, que tem a questão dos procedimentos. Bom, vamos lá. Alguns artigos aqui, vou fazer alguns comentários para a gente poder contextualizar a história e depois eu entro lá na questão do procedimento. Bom, o artigo 5º, né, dessa lei fala lá, né, trata da disposição dessa lei. Para os efeitos desta lei, configura violência doméstica ou familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, moral ou patrimonial. Bom, aí, o que acontece nessa história toda? Hoje perguntaram sobre isso, e sempre perguntam, mas é só para a questão da mulher? Bom, em tese, a grande parte da doutrina de jurisprudência fala que é para amparar a mulher. Já tem jurisprudência no sentido dos transexuais e tem até um ou poucos julgados em que, se eu não me engano, não sei se foi Cuiabá, posso verificar depois, que a juíza amparou o homem nessa situação de violência doméstica, ou seja, tomou uma coça da mulher, né? Mas a tese é da mulher. E lá no artigo 5º, no inciso 1º, 2º e 3º, traz questões referentes ao ambiente familiar, as pessoas que efetivamente não são da família, mas que têm um convívio também pode ter, que é o caso da empregada doméstica. Se a empregada doméstica, por exemplo, ela por algum motivo mancha a camisa do Botafogo e ela merece ser espancada, o sujeito que espancar ela pode, né, ir responder na Maria da Penha, certo? Porque um manto sagrado daquele não pode ser danificado assim de qualquer forma. Então, a Maria da Penha, nesse caso, também estaria abraçando uma empregada doméstica, tá? Por causa do convívio que ela está lá. Por outro lado, se ela queimar a camisa do Flamengo, ela merece uma medalha de honra, né? E aí as coisas funcionam, não há nenhum tipo de crime, é a tipicidade total do fato, né? Então, o artigo 9º, o artigo 5º fala sobre isso, tá? Aí, o que nós temos agora que observar? Nessa lei 11.340, tem 2 pontos que a gente precisa ter cuidado. Primeiro, não tem tipificação de conduta nessa lei. E não tem procedimento específico processual para essa lei. O artigo 7º fala assim, são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, além das que estão previstas no inciso 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, pode ser que ocorra alguma outra. Ou seja, como que você vai identificar se o crime que suposta travou tudo? Todo mundo travou? Não, aqui para mim tá normal. Aqui tá normal. Sara, paga a internet. Tá normal. Paga aí, Sara. Paga aí.
Para aí. Tem que pagar, sabe? Ficar fazendo gato. Então, desliga e entra de novo, sabe? Entra de novo, sai e entra. Então, gente, o que acontece aí nessa história toda? Fala aí, Torino. Eu não tenho, quer dizer, nós não temos a ideia da previsão capitulada dos tipos penais nessa lei. Também não existe na questão processual, tá? Então, como que você vai saber, ou como o Ministério Público vai saber, se aquele fato, Maria da Penha, se aquele fato é uma lesão corporal, é uma tentativa de homicídio, é um crime contra o patrimônio, vai depender da conduta do sujeito. Então, você precisa pegar a conduta do sujeito e inserir em algum desses incisos aqui. Então, eu já vou até escrever aqui para vocês que no inciso 1º do artigo 7, estão previstos os crimes contra a pessoa. Artigos 121 ao 154. Inciso 2º do artigo 7, nós temos a violência psicológica, tá? Que geralmente nós temos o artigo, por exemplo, 216b. O inciso 3º do artigo 7º, nós temos os crimes de liberdade sexual, artigos 213 ao 234 C do CP. O inciso 4º do artigo 7, nós temos os crimes patrimoniais, tá? Artigo 155 a 183. E o inciso 5 do artigo 7º, os crimes de violência moral, artigos 138 ao 145. Então, o que vai acontecer no caso concreto? Chegou o caso concreto para você ou para o Ministério Público, por exemplo, vai ter que ver a conduta do sujeito. Se foi um crime, por exemplo, de agressão física, provavelmente vai ser um crime que vai recair lá no 129, né, do Código Penal. E aí, é o 129 na forma do artigo 7º da Lei 11.340, porque você vai estar mostrando para o juiz, se você estiver acusando, né, que o fato é uma lesão corporal oriunda de amparo da Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha. Então, fiquem ligados nesse detalhe que não existe tipificação capitulada
expressa na Lei Maria da Penha. Você vai ter que pegar a conduta e jogar dentro dos incisos e verificar se é um crime patrimonial, se é um crime contra a liberdade sexual, se é um crime de tentativa de homicídio, por aí vai. Qualquer artigo, inclusive se for criança, não vai vir aqui para o Código Penal. Vai para onde? Para o Estatuto da Criança e Adolescente. Se for contra um idoso, você vai procurar esse crime lá no Estatuto do Idoso, porque não vai ser no Código Penal, por causa da lei especial que também tem lá. Então, esse artigo 7º aqui, ele é o norte. Se você depois vai ler esse artigo 7º, você vai perceber que ele é uma bússola para você identificar a conduta e, portanto, localizar aonde está o tipo penal que se enquadra dentro do que aqui está estipulado. É isso que acontece, tá? Então, você não vai abrir aqui, vai abrir 128, 150, 2010 é o crime. Não tem. É tudo lá no Código Penal ou no Estatuto da Criança e do Adolescente, ou no Estatuto do Idoso, quando for o idoso que estiver sofrendo essa violência, tá? Então, se ligue nesse detalhe, porque vocês provavelmente vão atuar com esse negócio aí e vão ter que analisar isso aí. Isso também serve para a defesa, porque eu posso, por exemplo, meu cliente pode estar sendo acusado de um crime, né, contra a pessoa, tal como uma tentativa de homicídio, e eu tentar desclassificação, né? Professor? Sim, mas sim, o processo vai ser o mesmo. O processo é o mesmo, tá? Não sem nenhum problema. Fala, quem aqui ia falar aí? Boa noite, professor. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ficou muito claro a sua exposição aí. Principalmente para a acusação fica muito fácil, né? Para a defesa, eu tenho uma dúvida. Se nessa questão, tipo, está tipificado, né, o tipo de agressão no Código e tem a Lei Maria da Penha, né? Eu pergunto para o senhor, por força do princípio da especialidade, vai ter sempre essa vai ser sempre mais poderosa do que o tipo penal. É uma dúvida que eu tenho. Para acusação, o peso maior vai ser a Maria da Penha? Se eu tentar puxar para o tipo penal, seria uma resistência tola? Não. Acontecendo o fato dentro do artigo 5º, que é o parâmetro, não há que se falar em tentar jogar isso para o Código Penal, no sentido, né, de maior gravidade para o réu. Não tem como, porque se tiver estipulado as características do artigo 5º, vai estar, né, funcionando, né, o processo do tipo penal na modalidade da Lei Maria da Penha. Agora, o tipo penal vai ser o que estiver previsto ou no Código Penal, ou no ECA, ou no Estatuto do Idoso. Daí... Não, perfeito, mas aí quando o senhor fala do... Mas para a defesa não vai fazer diferença nenhuma. Para a defesa Sim. não vai fazer diferença nenhuma. Pouco Sim. importa, até porque, por exemplo, se chega uma denúncia, como já aconteceu, e o meu cliente agrediu lá a esposa, por exemplo, e aí se imputa a ele um crime qualquer. Quando eu peguei a denúncia e peguei os fatos, eu verifiquei, joguei ele aqui dentro do artigo 5º e verifiquei que o fato estava relacionado à relação de convivência matrimonial, existia um vínculo, marido e mulher, e houve a lesão, por exemplo, no que está sendo acusado lá. Então, não tem como fugir da Lei Maria da Penha. Ele vai responder dentro do contexto da Lei Maria da Penha, porém o tipo penal vai ser o de 129. Agora, se isso vai ser uma lesão leve, grave, gravíssima, pode ser que tenha uma perícia para fazer o exame de corpo de delito para verificar. Perfeito. Era nessa parte que eu ia entrar agora, por causa da materialidade, claro, né?
É o caso Sim. concreto e a materialidade que vai dizer, porque nesse exemplo que o senhor deu aí... Não é a materialidade que vai dizer, Doutorinho. O que vai dizer que está numa lei Maria da Penha é o contexto do fato histórico, se ele se enquadra aqui, ó. Para efeitos desta lei, configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseado no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento sexual e por aí vai. Aí, inciso primeiro, no âmbito da unidade doméstica, familiar. Então, se for referente a esse contexto, se é dentro, né, do âmbito familiar, nós estamos falando de um crime que é amparado na sua modalidade de formulação de desenvolvimento da Lei Maria da Penha. Mas o tipo penal está lá no Código Penal, por exemplo. Então, é um tipo penal que é agravado pela Lei Maria da Penha, como se fosse um agravo do tipo penal. Não sei que se você estiver falando que isso é um agravo em razão de liberdade, eu até acho, porque é mais resistente à liberdade do sujeito. Agora, Perfeito. a espécie do tipo é a mesma. Sim, mas eu tô enxergando por esse prisma aí, professor, porque há uma severidade maior. Da liberdade? Tudo bem, aí eu vou falar daqui a pouco. Aí sim. Quanto à liberdade, é uma dificuldade maior para o sujeito. Mas é o que eu estou te falando. Se você tiver um caso concreto e se estiver estipulado dentro desse contexto do artigo 5º, você dificilmente vai conseguir tirar ela desse desenvolvimento, né, perante a Lei Maria da Penha para jogar só no Código Penal para tentar uma liberdade provisória. Dificilmente vai conseguir. A Lei Maria da Penha é mais rígida quanto ao direito do sujeito de responder em liberdade. Só isso. Perfeito. O senhor chegou onde eu queria pensar. Obrigado, professor. Beleza. Então, aqui na verdade, o artigo 7º apresenta, né, quais são as formas de violência. E você tem a física, você tem a psicológica, você tem a patrimonial, você tem quanto à questão da liberdade sexual, você tem todos esses tipos, dependendo do caso. Então, exemplo, a mulher não quer ter relação sexual com o cara porque está com dor de cabeça. O cara vai lá e estupra ela na marra. Está praticando violência doméstica. Praticando violência doméstica no ato de estupro, que está lá no 213, por exemplo. A dosimetria vai ser sempre calculada dentro do Código Penal, sem nenhum problema. Vai vigorar tudo lá. Cálculo de pena é feito lá, tudo por lá. Não fala, Eduardo? É tudo por lá, não vai mudar nada. O que a Maria da Penha traz, que eu vejo, foi uma lei política. Não estou dizendo que a mulher não merece lá os seus cuidados, mas é uma lei política e que trouxe, na realidade, uma dificuldade maior para o sujeito ser colocado em liberdade. Esse é o grande problema. Agora, é o exemplo que eu dei. A mulher não quis ter relação com o cara. Tô com dor de cabeça, tô cansado. O cara lá, no desespero, agarra, estupra a mulher. Mulher mesmo. E casado, bonitinho, resolve estuprar a mulher. Ele está praticando o crime de estupro, tá bom, gente? De estupro, amparado pela Lei 11.340 em relação ao critério que une os dois, tá? Que é o casamento. Há uma relação de afetividade, de amor, de casamento, marido e mulher. Então, ela está no âmbito familiar. Vai responder pela Lei Maria da Penha. E muito provavelmente vai ser preso preventivamente. Professor, Oi. eu até parabenizo o senhor pela essa sua exposição, que eu também concordo que é uma lei política. Eu até fiz um comentário outro dia na aula de metodologia, teve um aluno nosso que não interpretou muito bem, mas eu concordo com o senhor e plenamente uma lei muito política. Mara, como provar no caso do estupro? É isso que você está perguntando?
Cara, a questão do estupro é o que eu acho uma coisa muito complicada, né? Primeiro, se você for pegar uma mulher dessa, falar que, olha, bateu lá na delegacia, acabei de ser estuprada. Porra, o que o cara tem que fazer, né? Ou a delegada, quem for lá, mandar ele fazer exame de corpo de delito naquele momento, ok? Mandar fazer exame de corpo de delito naquele momento. Obviamente, quando for fazer o exame de corpo de delito, isso a gente tem que avaliar com muito cuidado, tá, gente? Porque quando ele vai fazer o exame de corpo de delito na vagina da mulher, ele pode encontrar esperma. Pode, sem problema nenhum. Mas o esperma em si não quer dizer. Então, o esperma em si não quer garantir que. Não garante que foi, né? Que não foi consensual. Pode ter sido, a gente não sabe. Me parece, e o que a medicina legal tenta mostrar, o Mara, é analisar no sentido. Sim, tem mulheres que sofrem, mas e são pistoleiros, tem um monte. É analisar na questão da lesão na vagina da mulher, ok? Ou até no corpo, mas aí isso tudo vai se desenrolar num outro caminho. Tem dia que o casal faz papai e mamãe, e aí provavelmente não vai ter a lesão que deveria, ou vai ter, mas é uma lesão que a própria medicina entende que seja comum pela prática do ato. Mas vai que resolvam fazer um ato diferente, aquele ato, né, mais animal, no bom sentido. E aí estão empolgados e provavelmente a lesão que vai ser encontrada na vagina dela é diferente do que seria um ato de papai e mamãe. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser muito, muito, muito analisado. O problema que a gente vê, no caso prático, é a ausência desse cuidado. Isso a gente vê. Aí joga tudo na conta do cara, porque hoje a voz da mulher nesses crimes é muito pesada. Bom, ela é obrigada a fazer esse exame, porque ela é vítima, ela é obrigada, tá? Senão não tem como constatar a materialidade do fato. Se ela chegar lá e falar assim, fui estuprada, tá bom, fui estuprada, prende o cara, porra, aí não dá, né, gente? Aí é melhor nem chegar perto da mulher mais. Aí é viver sozinho, vai se recolhe aí para uma mata dessa aí, vive sozinho lá. E já tá perigoso, né, ter relação, porque você tem a mulher, até que eu brinco sempre, vai terminar com a mulher, né? Já falei, não termina de qualquer jeito, termina com carinho, leva para jantar, dá uma joia, paga um jantar bonito, fala que você não, você está terminando porque você está constrangido de ter uma grande mulher ao seu lado e você não vai poder, né, ser compatível, né, com a grandeza dela. E aí você sai de cena, tá? Porque é a melhor coisa. Porque se você chegar e falar que terminou, vai que ela se corta ali, né, e se machuca de alguma forma, vai falar que foi agredido. Então saia, termine nessa elegância, assim. De repente você consegue sair de uma mulher psicopata. Não, se a mulher não quiser separar, Eduardo, olha só, não tem outro jeito, não. Um homem tem que entrar com divórcio, né? Quero me separar. A mulher não tem, não existe esse negócio. A mulher não quer se separar, ou o homem não quer se separar, gente. Divórcio, acabou. É potestativo, né? Enfim, tudo. Ficou meio sem tomar banho. Enfim, galera, as hipóteses são diversas. Deixa eu só avançar aqui que eu quero chegar em alguns outros pontos que são também bacanas. Então, quando a gente fala nesse detalhe, se liguem, porque vocês não vão. Deixa eu ver, Leandro. Garota de programa que estuprou ex-namorado por não aceitar o fim. Isso acontece, Leandro. Ela deve ser flamenguista. Então, olha só. Você vai olhar o artigo 7, grava isso. Lei Maria da Penha não está estipulado, tá ok? Não tem estipulado os tipos penais. Ele vai te levar lá para o Código Penal, vai te levar para o Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, para achar onde está esse crime. Ponto. Acabou. Agora, o artigo o artigo 13, tá?
Ah, imagino, só mesmo, espanca todo mundo, rouba todo mundo, elas se matam também. Então, o artigo 13 fala assim, ó, 2 procedimentos. Ou seja, agora eu estou no campo processual. E ele fala assim, ó, ao processo, ao julgamento e execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão normas do Código de Processo Penal e Processo Civil, e de legislação especial relativa à criança, ao adolescente ou idoso, que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Então, no artigo 13, está falando o seguinte: se aconteceu, por exemplo, um crime de lesão corporal, vai ser aplicado um tipo penal lá do 129. Não sei se vai ser grave, leve, levíssimo, não sei, ou, né, não sei, vai depender do caso concreto. Mas, dependendo do tipo penal que está sendo imputado lá, se for grave, por exemplo, vai ser o procedimento ordinário. Se for uma tentativa de homicídio, vai ser utilizado o procedimento do tribunal do júri, conforme previsto aqui, porém, na modalidade de tentativa de homicídio, previsto lá no artigo 121, por exemplo, junto com o 14, se for uma tentativa, combinado, ou na forma do artigo 7º da Lei 11.340. Então, o procedimento, na Lei Maria da Penha, também não existe previsão qual o rito vai ser aplicado. Aí você pode perguntar, pô, Zé Carlos, então qual o rito que eu aplico? Depende do tipo penal. Eu posso ter uma lesão leve, vou aplicar o rito sumário. Eu posso ter um crime mais grave, vou aplicar o rito ordinário. Eu posso ter uma tentativa de homicídio e aplicar o procedimento do júri. Eu posso ter uma contra criança e adolescente, eu não vou aplicar nenhum daqueles ali. Eu vou ter que ver o procedimento que tem previsão lá no ECA. Então, se liguem nisso, porque muitas pessoas, às vezes, não têm assim, esse conhecimento, e não é nem por questão, né? Você vai seguir o tipo penal, depende, Mara, depende do crime. Se o tipo penal estiver no Código Penal, você vai aplicar o procedimento para aquele crime previsto no Código de Processo Penal. É o que eu falei. Você vai olhar o 394 lá do CPP, vai ver a pena e vai aplicar o procedimento. Se for ordinário, se for sumário, se for especial como júri. Agora, se o crime tiver previsto numa lei especial como o ECA, tá ok? Não, o procedimento a ser aplicado para se apurar esse fato e chegar a uma sentença final vai ser o do ECA. Não vai ser o do CPP, porque aí vai entrar o que você está falando, vai entrar o princípio da especialidade. E entra o princípio da especialidade tanto por direito material, tanto quanto direito processual. É o que a lei está falando aqui. Se a violência doméstica está amparando os menores, como são os filhos, por exemplo, vai entrar nessa circunstância aqui. Eu não vou poder jogar esse crime no Código Penal, porque eu tenho uma lei especial, o ECA, que prevê crimes e tem um procedimento especial deles lá. É diferente daqui. Tá? Então, se liguem nesse detalhe desse artigo 13 também aqui. O grande problema, e aí o Taurino estava conversando sobre isso aqui, quando ele puxou, é a confusão que se faz, né? No que diz respeito à prisão. Por quê? Porque o artigo 8º, né? Deixa eu só pegar aqui. O artigo 8º, não, o 8º não, só um minuto aqui. Artigo 8º, 12. O artigo 22 fala das medidas protetivas de urgência contra o agressor. Ok? Qual é o problema desse negócio aqui? O artigo 18 também trata disso, tá? O 19 também trata disso. A questão é a aplicação da medida protetiva
contra o sujeito, tá? O problema é que, independente de ser Maria da Penha ou não, dentro da questão constitucional, processual, o crime, uma vez praticado pelo sujeito, tá? Em regra, o juiz ou a autoridade policial, ou até a vítima, pode representar requerendo uma aplicação de medida protetiva para ela, tá? E aí seria contra o sujeito que é o réu. O problema que a gente está passando hoje, que a gente vê, é que muitos magistrados estão utilizando, né, a medida protetiva como um escudo para aplicar a prisão preventiva. Isso aí é perigoso. Por quê, gente? Perfeito. Primeiro, eu tenho... são completamente questões diferentes. A medida protetiva, ela é exatamente para evitar o cárcere do sujeito. E aí, às vezes, ele tem uma medida protetiva que pode ofertar e deve ofertar, mas ele, pela maldade, seja lá pelo critério dele, ele prefere ludibriar todo mundo com uma fundamentação ridícula que diz que não é efetivo, ou não seria cabível, ou não seria eficiente uma medida protetiva, e, portanto, declara e determina a prisão preventiva. Só tem um problema aqui. Quando ele faz isso, essa prisão já nasce legal, porque a prisão preventiva, para ser decretada, o sujeito tem que ter ferido os requisitos do 312. Então, quando o juiz ele fundamenta lá, deixe de aplicar a medida protetiva, tendo em vista pela sua ineficiência, porém aplica a prisão preventiva por questão de ordem pública. Bota lá, ou porque o sujeito pode foragir, como ela tem lá no 312, né? A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Aí, geralmente, eles estão fazendo o seguinte: prende o cara com base, né, na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Só tem um detalhe: para ele fazer isso, ele tem que provar, no caso concreto, qual foi a conduta desse sujeito que acarrete perigo para a ordem pública e qual foi a conduta do sujeito que demonstra que ele não quis responder o processo e, portanto, se condenado fosse, ele fugiria. Ele não tem esse amparo. O que eu vejo aqui é uma lavagem da prisão, como se fosse uma lava-jato. Deixa eu só ver essa área aqui. Sim, Sara, eu sei isso, mas ou eu vou para a legalidade e cobro do Estado a efetivação dessa legalidade, ou a gente fica na ilegalidade e começa a ter essa instabilidade social e jurídica. Arbitrariedade e falta de segurança jurídica que isso produz. Aí não tem como, aí é falha do Estado, não é do jurídico. E violando a Constituição, né? Esse tipo de prisão também. Sim. Então, veja bem, qual é o problema desse detalhe todo aqui? É que a gente está vendo, pelo menos eu tenho presenciado isso, que eu vejo que essa prisão preventiva, ela está, né, manchada, né? Ela é ilegal porque o juiz ele confunde. Gente, medida protetiva lá da Lei Maria da Penha, ela não é uma espécie de possibilidade de apresentar elementos para decretação de prisão preventiva. Não tem nada a ver. Prisão preventiva tem que estar estipulado no 312, ponto. E mais, a prisão preventiva, né,
antes de ser decretada a prisão preventiva, por isso que existe a medida protetiva, é para não levar o sujeito para o cárcere, mas também não deixar esse cara perto da família. Determinar 500 metros, determinar afastamento do lar, coisas desse tipo. Está lá. E, além do mais, o juiz, além de determinar uma medida protetiva, para ele não levar o cara para o cárcere, ele pode fazer uma combinação da aplicação da medida protetiva lá, da Lei Maria da Penha, com uma medida cautelar prevista no 319 do Código de Processo Penal. Ele pode fazer essa casadinha. Então, ele teria uma medida protetiva, né, tal como afastamento do lar e, por exemplo, o uso de tornozeleira, que é uma medida cautelar lá. Então, ele pode fazer isso. Então, ele tem várias possibilidades de evitar que o cara vá para o cárcere. Amparado pela presunção de inocência, amparado pelo 282, parágrafo 6º, observando que, em caso de prisão preventiva, pelo 315, ele é obrigado a fundamentar, e essa fundamentação não é a chamada fundamentação genérica, é a fundamentação específica, mostrando dentro do processo onde estão as condutas, as provas e o direito infringido pelo réu para que ele sofra a prisão preventiva. E não fazem isso. Vamos ver a Sara aqui. Sara, não é que a gente não esteja vivendo com uma Constituição que não tem nada a ver com o dia de hoje. Pelo contrário, ela tem tudo a ver. Você está confundindo a inefetividade, né, a ineficiência do Estado para cumprir aquilo que a lei fala. E esse é o problema. Você não quer aceitar, assim como eu também não aceito. É inadmissível você não ter uma educação, é inadmissível você não ter uma segurança pública, é inadmissível você não ter uma saúde pública. Mas isso não é culpa da Constituição. Isso é culpa do Executivo, que não resolve esse problema. Professor, o senhor partiu muito bem aí, porque quando tem o nome de medida protetiva, senão ele teria o nome também de medida cautelar. Né? Se um é medida protetiva e o outro é medida cautelar, e nós observamos que a medida cautelar ela é muito mais completa, porque ela não está visando só a vítima, como no caso da medida protetiva, mas a medida cautelar, ela está visando a seguridade, a segurança jurídica e também proteger os direitos, as garantias do autor, né, até que seja apurado, né, todo o conjunto probatório para que ele tenha direito ao devido processo legal, para que não haja uma covardia, né, uma simulação, que a gente sabe também, né, apesar de todas as alegações que a Sara está fazendo aí, a gente sabe que tem muita coisa armada também, né? Quando a medida cautelar, ela tem vistas não só para a vítima e para o autor, mas também para o processo, né, em si. Sim. Sara, olha só, eu entendo você, até porque você fica correndo atrás dos gansos lá, com os seus gansos lá, mas olha só, deixa eu te falar uma parada. Quem me respondeu sobre o trans é aplicável, tem jurisprudência nesse sentido, tá, Luiz Antônio? É aplicável, sim. O que você tem que entender é o seguinte, a ideia, Sara, a ideia do processo penal é evitar o cárcere, ok? A ideia é essa. Claro que tudo tem que ter uma razoabilidade, proporcionalidade, e eu posso te afirmar que o cárcere hoje, essa ideia ainda não pegou. Grande parte das pessoas estão encarceradas, e por crimes idiotas, às vezes. Tá? Então, um exemplo que eu vou dar. Até eu comentei isso aqui com vocês, depois eu vou postar lá. A minha cliente foi praticar o crime de roubo, com uma arma de brinquedo, foi presa, sei que lá, mãe, uma criança de 2 anos, uma irmã deficiente, por aí vai. Pô, cara, ela tinha primária, residência fixa, o crime não foi grave, não teve assistência, não teve nada. Pô, idiota, ainda foi com arma de brinquedo, enfim. Foi preso em flagrante, logo de cara. Cara, não teve nada de absurdo. Ela tinha todos os direitos
e o tipo penal jamais, o tipo penal jamais, ele por si só, é o suficiente para determinar uma prisão preventiva. Entendeu? Não é, tá? O que são os requisitos do 312. E aí ela foi para a audiência de custódia, determinaram, o MP pediu a conversão e a juíza deu a conversão, com base na ordem pública e na possibilidade de fugir em caso de uma condenação. Habeas corpus impetrado por um doido lá, depois eu entrei, o cara tentei consertar a lambança, mas a lambança estava meio complicada, enfim, negaram. Fiz um habeas corpus para Brasília, saiu o julgamento semana passada, saiu o resultado. Concessão da ordem, e muito bem fundamentada. O ministro, ele fala, olha, primeiro, o tipo penal não é o suficiente para manter alguém preso. Segundo, a gravidade que é já estipulada pelo tipo penal nem sempre corresponde com o fato efetivamente ocorrido. Tanto é que ela estava com uma arma de brinquedo. Tanto é que ela foi presa logo em seguida. Tanto é que não houve resistência. E ele vai relatando isso. Então, ele está demonstrando que não há nos autos demonstração dos requisitos do 312. E ela, a juíza, e depois, pior ainda, o tribunal mantém uma prisão preventiva com base nos requisitos genéricos. Ela não prova. E ele fala isso lá no acórdão dele. O ministro fala isso. Não há nos autos provas que ela seria perigosa para a questão social, ou que ela, em algum momento, tentou foragir, até porque foi presa, não teria como. E aí, nesse detalhe que eu chamo a atenção. Tem que ter uma razoabilidade no caso concreto, senão fica difícil. Deixa eu só ver o que a Mara está falando aqui. Eu acho que tudo tem que ser analisado. Eu sempre faço uma análise da seguinte situação, gente. É o caso concreto, né? É o fato, as provas e o direito. E tem que achar um ponto razoável ali. Dentro desse contexto aqui da Lei Maria da Penha, né? Olha como são as coisas. Se o sujeito ele está preso e o juiz determina por aplicar a prisão preventiva, significa que ele não ofertou uma cautelar. E ele também não vai, em tese, poder, ou não deve, em tese, aplicar uma medida protetiva, né, de afastamento do lar, porque não tem eficácia. Imaginemos que o seu cliente foi praticou um crime lá da Maria da Penha, uma lesão, por exemplo, o juiz determina a prisão preventiva dele e aplica uma medida protetiva de afastamento do lar. Naquele momento ali, aquela medida protetiva de afastamento do lar tem algum efeito, gente? Porra, o cara está preso, o cara tá no hotel lá em Bangu, como que ele vai ficar? Ele já está afastado do lar. Agora, você pode pensar na seguinte hipótese, Zé Carlos, mas se ele conseguir uma liberdade provisória, por exemplo, se ele conseguir uma liberdade provisória, se o tribunal der, por isso que o juiz não precisa, até pela incompatibilidade, se o cara está preso, não precisa mandar afastar ele do lar. O que vai acontecer? Determina a prisão preventiva dele e aguarda para ver se esse cara vai ser colocado em liberdade em algum momento. Quando ele for colocado em liberdade, com certeza, ou o tribunal vai determinar uma medida protetiva para ele, ou vai determinar que os autos baixem e, no momento da expedição do alvará de soltura, seja determinado pelo juiz, que é o juiz da causa, a possibilidade de aplicar uma medida protetiva. E aí ele faz isso. Então, não precisa ele sair dando medida protetiva e prisão ao mesmo tempo. Porra, qualquer medida protetiva com o cárcere do cara já é ineficiente. Mas tem maluco que faz. A gente está passando por um momento assim, realmente incrível. Deixa eu ver aqui. Os excessos devem ser... sim. Felipe, não é bem assim, Felipe. Não é bem assim. A gente vive dentro... porque vocês que eu falo, no geral, a sociedade está vivendo um pânico, né? Gente, eu não sou a favor do crime, não, tá? Eu sou super, eu procuro ser mas muito seleto nos meus clientes. Eu procuro ser muito dentro de alguma coisa que é justa. Agora,
eu não posso ter um caso desse, como foi dessa minha cliente. Zé Carlos, o crime dela é grave? É grave, pô. Não estou dizendo que não foi. Você chegar, roubar uma pessoa que está trabalhando e tal. A questão toda é, olha o fato em si, não só pelo tipo penal, o tipo penal em si já traz a gravidade, tanto que a pena é alta. Se a gente for falar de latrocínio, a pena é mais alta ainda. A pena vai de 20 a 30 anos. Começa com a mínima com 20. Então, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, eu tenho fato concreto, eu tenho um tipo penal que é grave, que é o roubo, mas a conduta dela, na realidade, não gerou essa gravidade a ser compatibilizada com o tipo penal. Porque as consequências foram praticamente zero, não houve violência, a grave ameaça foi até muito minimizada, por mais que o sujeito tenha se assustado, e realmente deve ter se assustado, porque ninguém vai pagar para saber se é uma arma de brinquedo ou não, mas não houve violência, não houve resistência, tinha todos os requisitos necessários. Nesse caso, vale a pena você flexibilizar o cárcere para você, posteriormente, essa pessoa tentar, né, de alguma forma, melhorar a vida. Não quer dizer que ela vai ser absolvida, gente. Ela está respondendo o processo. Ela pode ser condenada no final e ser levada para o cárcere de novo. O que a gente está falando é que a medida dessa lei aqui, da 11.340, é que tudo hoje manda prender na Maria da Penha. Tudo hoje manda prender na Maria da Penha. Então, eu estou com um caso concreto, o cara, por exemplo, é de Minas, né? Gente, se você for conversar com o cara, assim, o cara chega a ser uma criança de tão inocente. E com uma discussão com a menina, casado, e se desentenderam lá e ela chamou a polícia. E tem relato disso, os próprios policiais não vislumbraram a existência dessa gravidade, além foi acirrada, mas nada nesse sentido, a ponto de determinar a prisão. Foi parar na 35, porque o cara está preso. E eu já sei, pelo menos já me contaram, que parece que ela tem uma condenação lá em São Paulo por tráfico de drogas. Óbvio que eu vou pedir a folha de antecedentes, mas a questão é que o cara está preso, o cara está lá. Entendeu? Até soltar esse cara, né, é complicado. Então, o que a gente está falando, que a Lei Maria da Penha, em razão desse fomento que a mídia faz, que tudo isso vem acontecendo, as pessoas estão prendendo, os magistrados estão prendendo sem fazer uma fundamentação, e pior, além de não fazer a fundamentação, não buscar pelo menos o mínimo, né, de sensibilidade para verificar aqueles fatos ali. Gente, assim, tá a Bangu, tá por penca, prender hoje está por penca. Eu acho isso complicado, não acho que isso seja justo, não acho isso razoável, eu acho que traz uma instabilidade muito grande para todo mundo. E o pior, quando eu pego uma decisão de prisão fundamentada, né, que aí eu me sinto ofendido porque parece que está me chamando de burro, né? Porque o cara fala que deixa de aplicar a medida protetiva, mas aplica a prisão preventiva por questão de ordem pública ou porque a pessoa, né, pode, no futuro, não vir cumprir a pena por foragir. Pô, o cara tá o quê? O cara é mãe de Ná, para ele já tá adivinhando que o que vai acontecer, ele nem fundamenta, pô. Vamos fazer as coisas coerentes, né? Se me traga coisa coerente para eu poder agora trazer na ilegalidade. Aí acontece o quê? O que aconteceu na Lava Jato, acontecendo tantas outras coisas que estão acontecendo nesses crimes de grande repercussão, que não são violentos diretamente, mas são extremamente violentos, né? Camuflado, e as pessoas não veem isso. O problema é que a gente só quer saber da violência em que você vê, né? Mas não olha aquilo. Então, cuidado com esse artigo 7º. A leitura hoje, gente, não tem como. A leitura hoje, para se decretar uma prisão preventiva, é o 282, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, alinhado com o princípio da presunção de inocência, alinhado lá com 315, 319, 312 do CPP. E se for
ainda tem um 318 que é a prisão domiciliar, que é possível. Então, você tem que fazer essa leitura nesse contexto aqui, para você poder pensar em uma prisão dessas pessoas. A questão toda é, Maria da Penha é uma lei que realmente ela empurra muita gravidade, quando às vezes não tem essa gravidade. E pior, se dá, e aí por diversos motivos, um peso absoluto, né, na versão da vítima. E a gente já tem vários casos em que a vítima, a mulher, ela se corta, ela participa efetivamente da prática daquele crime, quando na realidade ela não é nem mais vítima, né? Ela já, Não foi o Neymar que quase entubou uma? Foi o Neymar. Não foi o Pois Neymar que... é. Neymar, né? O Mike Tyson caiu nessa daí, né? Rolou a vida social dele toda. Ei, professor, o senhor, quando falou de mãe de Ná, foi muito oportuno, porque eu lembro de um filme do Tom Cruise, Minority Report, em que eles têm um sistema de previsão que se antecipa ao crime para punir, né? Então, eles estão quase mudando o princípio da anterioridade, né? Em que a lei ela tem que ser anterior ao crime. Eles estão colocando a prisão anterior ao crime. É interessante isso. E falar nisso, gente, vocês talvez, não sei se todos estão acompanhando, mas já existe a ideia de se colocar, né, um julgamento, pelo menos nas questões de prisão, de inteligência artificial. Tá? Cuidado com o que vocês estão ouvindo aí, porque eu posso falar isso com toda certeza que isso não funciona. Primeiro, porque eu já desenvolvi sistema, então eu sei o que eu estou falando. E para você ter uma inteligência artificial, ou seja, um sistema que vai pegar o fato e a pessoa vai enquadrar ali e vai dizer se ela deve ser presa ou não, alguém tem que programar isso. Então, se eu for um programador que sou voltado, né, no sentido de que a prisão é a solução, porra, vai ser todo mundo preso. Não tem como passar isso. Mas já existe pessoas trabalhando com isso e que querem cada vez mais influenciar, trazer, né, a questão dos sistemas artificiais aí para isso. Eu não acho o mais ideal. A gente está falando aí hoje de audiência por vídeo, né, conferência. Cara, pô, pelo amor de Deus, são coisas que não dá para você sair do campo da realidade. Não dá, a sensação é outra. Se você falar em júri numa situação dessa, eles tentaram fazer isso, mas aí os grandes advogados, né, o pessoal de massa, a OAB, caiu em cima e não defensoria. Como que você vai fazer isso se o jurado precisa ter sentimento? Eu vou fazer esse réu aonde? Lá na cadeia? Será que eu já não estou contaminando a cabeça dos jurados, que o jurado vai ver o réu lá dentro da cela, com a camisa, né, de grife escrito SEAP na frente, né? Então, assim, são tantas coisas que eu costumo dizer que as pessoas, às vezes, são contra os nossos argumentos, até que a justiça ou a injustiça bata a sua porta. Aí começa a perceber que realmente deve ter essa cautela. Mas a versão que loucura das relações sociais, um obstáculo é para a justiça e a ética. Sim. Gente, o que fala essa lei, Luana, para mim, que eu não vi, sinceramente? O que fala aí dessa lei aí? É uma lei estadual, mas fala o quê? Vou até anotar ela aqui, que depois eu vou pesquisando. Isso é uma lei estadual, né? 9.245. Pois é.
Ué, mas essa questão de monitoramento, a tornozeleira, ela já não existe, né? Robson, eu acho que ali tudo tem política no meio. Eu acho que não tem como a gente fugir da política. A política está envolvida. Se a política não tivesse envolvida, a gente não teria essa separação imensa de negro, prostituta e pobre na prisão e teríamos outras pessoas lá. Então, para mim, tem política nesse negócio sim, tá? E essa lei aí, quem sustentou isso aí foi a Marta Suplicy. Na época ela queria também, ela que deu força para tudo isso, para esse negócio ir para frente, porque ela queria se eleger e se elegeu. Então, mas eu acho que tem muita coisa para ser avaliada. O que a gente está observando hoje e vendo aí é o que eu digo, né? Todo mundo fomenta prisão, fomenta isso, fomenta aquilo, até um dia que todos, infelizmente, podem passar por isso, justamente ou injustamente, a justiça ou a injustiça bater à sua porta. Aí eu tenho certeza que todo mundo grita, né, pelo advogado, pelos seus direitos e garantias, assim como nós temos o governador do Rio, tem tantas outras pessoas que agora levantam a mão para o seu direito de defesa, né? Agora, provavelmente, quando ele estava sentado lá na sala de audiência, no gabinete, quantas e quantas vezes ele deve ter rasgado o direito de defesa do réu. E agora ele está gritando pela ampla defesa, pelo contraditório, devido ao processo legal. Para mim, isso tudo é uma utopia, né? Não baixei, não. Nem mexi. Nem toquei. Então, acho assim que tudo isso é para ser discutido. Só quero chamar a atenção de vocês que a gente tem que ser técnico. No caso aqui, eu estou explorando para a gente verificar e ninguém é obrigado a concordar com nada. Mas, tecnicamente, vocês precisam avaliar esse contexto e não deixar, né, se confundir as medidas protetivas como medidas basilares ou basiladoras para a decretação de uma prisão preventiva. Isso não é legal, não tem previsão para isso. A natureza das medidas protetivas é uma, a natureza das medidas cautelares é outra. A natureza da prisão preventiva é cautelar, é uma outra coisa. Tanto que o próprio Código de Processo Penal criou as medidas cautelares com o objetivo de evitar o cárcere. São coisas completamente diferentes. Então, quando você estiver atuando, ou se você vai fazer uma prova da ordem, por exemplo, e cai uma determinação de uma prisão preventiva, né, com fundamento nas medidas protetivas, que o nome se assemelham, você já tem que saber que tem uma ilegalidade ali e tem que combater essa ilegalidade, porque ela não tem natureza, não é e não serve para fundamento de decretação de prisão preventiva, tá? Então, a Lei Maria da Penha, voltando só para lembrar, porque vocês podem às vezes ter dúvidas de vocês, lembre-se que não tem o tipo penal específico lá, mas leva para algum lugar, ou vai levar para o Código Penal, ou vai levar para uma lei especial. Pô, mas eu não mexi em nada. Agora, aconteceu alguma coisa aí que abaixou o áudio e o seu mexeu agora voltou, ficou mais alto. Tá. Agora, olha só, deixa eu só avisar uma coisa para vocês aqui. Perceberam como a questão da teoria do crime faz toda a diferença? Porque se você prestar um pouquinho atenção no que a gente está conversando, o artigo 5º, né, que determina, vou pegar ele aqui, o artigo 5º, ou melhor, o artigo 7º, que determina, né,
onde você vai encontrar o tipo penal é exatamente o quê? A conduta. Você vai pegar a conduta do sujeito, que é um dos elementos do fato típico, certo? E vai jogar aqui dentro, para você saber se essa conduta é referente a crime contra a pessoa, se é crime contra a liberdade sexual, se é crime contra o patrimônio, porém na modalidade da Lei Maria da Penha. Então, nós estamos tratando hoje, né, 4 anos aí, sei lá, já para frente, de um assunto, de uma lei especial, em que a solução do caso vai estar onde? Lá na lei, lá na teoria do crime. Por quê? Porque a pessoa pode estar sendo acusada aqui, por exemplo, lembre-se disso, o réu não se defende de tipo penal, o réu se defende de fato. Então, é possível que, no primeiro momento, seja imputado a ele um tipo penal mais gravoso, tal como uma tentativa de homicídio, e aí, portanto, vai cair no procedimento do tribunal do júri e lá fique demonstrado que não se trata de tentativa de homicídio, mas sim de uma lesão corporal. Ok? E aí vai ser resolvido dessa forma. Ou eu posso ter o inverso. O sujeito pode estar respondendo, no primeiro momento, por uma lesão corporal, como ele não responde pelo tipo, mas pelos fatos, durante a instrução criminal ficar provada que ele queria matar, ou ele assumiu o risco de produzir o resultado. E aí, sair da lesão corporal e ir para onde? Para a tentativa de homicídio. Tudo isso com base aonde? Na conduta, que vai ser jogada aqui dentro do artigo 7º. Então, no caso concreto, quando isso aparecer para você, você tem que pegar, verificar a conduta do sujeito e tentar encaixar nenhum dos incisos do artigo 7º dessa lei, se for caso, né, de crime amparado pela Lei Maria da Penha. Para isso, eu verifico o artigo 5º. Verifiquei que é crime de Lei Maria da Penha, no artigo 5º. Agora eu vou olhar o tipo penal. Se esse tipo penal se enquadra aqui, qual vai ser minha tese defensiva? Gente, nós estamos falando de lei especial, mas toda tese que você vai utilizar está também aonde? Lá na lei, na teoria do crime. Eu posso alegar uma legítima defesa, posso negar uma negativa de autoria, eu posso tentar uma desclassificação, posso tentar um estado de necessidade. Tem tantas coisas que a gente vai poder fazer com base aonde? Lá na teoria do crime, tá? Então, a teoria do crime, que eu sempre falo que isso aí tem que estar no sangue, é por isso. A gente não precisa ficar que nem um tarado aqui, querendo gravar tipo penal, até porque, como eu acabei de apresentar para vocês, a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, não estipula, não tem aqui escrito, né? Espancar a mulher, lesão gravíssima, não tem nada escrito disso aqui. Tem, professor? A matéria da P1 vai dar do primeiro período até hoje. Ué? Ô, professor, Oi. e o senhor, com essa explicação da conduta aí, o senhor fechou completamente a pergunta que a Mara lhe fez aí no início, né? Sobre a questão do estupro, né? E como provar, porque quando se fala de violência doméstica, é impossível que não tenha um nexo. Ainda que seja uma violência psicológica, isso não acontece de súbito. É algo que é constante, então a vítima teria como provar. Aí é que está, todo esse liame, né, para aquele corpo probatório, se ela vai apresentar ou não, né? Porque é na conduta que vai dizer. Isso. Aí você vai olhar os elementos lá do crime, fato típico antijurídico, e olhar seus subelementos, que cada elemento tem seus subelementos, como a gente já estudou. Né? Vai olhar a conduta, resultado, né, causalidade, tipicidade, por aí vai, dentro de cada um. Mara, vocês estão terminando a faculdade, aí eu estou dando uma aula hoje aqui, lá no 7º período, falando de coisa de primeiro, significa que é possível ser cobrado. Se vocês estão no 7º, significa que a competência de vocês foi salutar para chegar aqui. Então, estão preparados para fazer, por questão até do primeiro período, não tenho dúvida disso. Né? Mas não se preocupe não que vai dar tudo certo na prova, tá? Eu vou verificar a prova, vou fazer, de repente eu solto até um dia antes aí para vocês fazerem com calma, deixa eu ver. Não se preocupa não, vai dar tudo certo. O que mais me importa tá rateando por quê?
o que mais me importa é o conhecimento, tá, gente? Que realmente isso. Ah, tá, entendi, Marcos. O que me interessa é que vocês tenham esse conhecimento. Então, se liguem nesses detalhes e na questão processual, não tem jeito. Eu não tenho como falar para você que o crime YX vai ser rito ordinário, sumário, se vai ser procedimento do júri. Não tem como afirmar isso, né? Por que não tem? Porque eu dependo da conduta do tipo penal que vai ser imputado. Aí, vamos imaginar que agora você esteja fazendo o papel contrário. A sua cliente te contrata para você atuar como acusador, porque o MP não manifestou, não ofereceu denúncia. Então, você vai ter que capitular. Então, você tem que pegar aquela conduta, verificar no artigo 5º se é uma questão de violência doméstica. Chegou à conclusão que vai para o artigo 7º com aquela conduta e joga num desses incisos aqui. Se enquadrar algum aqui, agora, por exemplo, vamos imaginar que você chegou à conclusão que é um crime de lesão corporal. Então, nós estamos falando que é crime contra a pessoa. Tá, então eu tenho que verificar se essa lesão é leve, se é levíssima, se é grave ou se é gravíssima. Vou ter que olhar isso aí. Ou se eu vou querer jogar isso para uma tentativa de homicídio. Você que está aí, vai ter que analisar esse caso concreto com as provas e fazer a queixa-crime subsidiária da ação, certo? E apresentar lá. Então, cuidado, que nem sempre você vai estar só defendendo. Você pode ser contratado para acusar por força da inércia do Ministério Público, né? Eu posso mandar às 19 para terminar 8h40, eu tenho tempo, né? É o tempo que não vou dar a prova agora e retirar, né? Vocês são uma comédia. Vocês vão terminar a faculdade chorando assim, pô, até vocês já me conhecem. Perguntas, reclamações, dúvidas? Professor, Fala. a lei, então, aí, pelo que o senhor ministrou aí, basicamente a única coisa diferente que ela traz aí são as medidas protetivas, né? Porque o resto é tudo lá pelo Código Penal e Código de Processo Penal, né? Isso aí. O que traz de grande diferença são as medidas protetivas e a gravidade na análise para a liberdade provisória, Márcio. Tá? Sim, mas essa aí é mais o critério subjetivo que o juiz aplica, né? E não exatamente o que prescreve a lei, né? Na verdade, ele está deturpando aí o entendimento, aí, a interpretação dele acerca desses dispositivos. Isso aí. Perfeito, Márcio, perfeito. Isso aí, é exatamente isso. Mas nesse papel aí, o que vocês têm que se ligar é que é esse raciocínio aí mesmo. Mas se liguem sempre. 5º, 7º tem que estar analisando. Ali vai ter o teu norte para saber para onde você vai. Se eu vou para um tipo penal que tem natureza de crime contra a pessoa, contra patrimônio, contra a liberdade sexual, ou ir lá ou verificar se se trata, né, também de qual procedimento a ser aplicado e por aí vai, né? Entenderam? A culpa não é da lei, é do juiz. Sara, a gente tem um monte de incompetente, de juiz incompetente trabalhando aí. Vocês talvez não tenham noção, mas eu posso afirmar isso para você, lamentavelmente. Pô, toda matéria para fazer 4 questões, pelo amor de Deus, gente. Eu vou dar uma só para vocês, então. Dúvidas? Perguntas? Reclamações? Então, provavelmente, a próxima aula já é a nossa prova, não é isso? Então, beleza. Não se preocupem, vai dar tudo certo. Nada vai acontecer de errado, tá? Beijos aí para todos, se cuidem, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui. E qualquer coisa, chama aí no Zap e fala aí. Valeu? Boa noite aí para vocês. Boa aula aí.